Olá, uma boa tarde e noite na paz de Jesus. Amém. Acabamos de ouvir o que é chamado de credo apostólico. Talvez uma das primeiras sínteses da doutrina cristã, logo depois do primeiro século, morte do último apóstolo, João. A igreja se organiza não só em torno de alguns textos que já circulavam no meio da igreja, mas também a tentativa de sintetizar o que a igreja cria com base no Velho e na revelação do Novo Testamento. Hoje à noite eu queria convidar você a abrir comigo em 1 Timóteo, no capítulo 4. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 1 a 10. Convido vocês a se colocarem em pé, só para mudar de posição um pouquinho, tem nada a ver com reverência. Estamos reverenciando em pé, sentado, de todo jeito, eu espero a presença de Deus aqui nesse lugar. Versos 1 a 10 de 1 Timóteo 4. Eu vou ler na nova versão internacional, e vou mencionar alguns textos e palavras da versão revista e atualizada. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações ou ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, falando agora a Timóteo, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. A revista atualizada usa o termo rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Eu vou explicar melhor o que quer dizer isso. Exercita-te pessoalmente na piedade. No verso 8 diz: o exercício físico é pouco ou de pouco proveito. A piedade, porém, para com tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Senhor, nesta tarde e noite, o teu povo reunido e a presença do teu Espírito, mais do que certa no nosso meio, é que nos faz abrir a palavra, termos, Senhor, a ousadia no Espírito de tentarmos explicar alguns textos, mas nós pedimos acima de tudo que o Teu Espírito use a Tua palavra lida, escrita, tal como é, para suscitar em nosso coração um compromisso de batalharmos pela fé que nos foi outorgada, pela verdade, para não sermos enganados, Senhor, com a onda de tanta loucura que está ao nosso redor, tanto pluralismo espiritual, tanto achismo, Senhor, tanta coisa mágica, absurda, fora e dentro da igreja. E nós pedimos em nome de Jesus, que conhecemos cada vez mais e melhor a verdade que nos liberta. Como diz o Teu Filho Jesus, santifica-nos na verdade, porque é a Tua palavra que é a verdade.
Que hoje à noite, Senhor, seja um momento de edificação para o Teu corpo, depois de louvarmos o Teu nome de forma tão maravilhosa. Pedimos isso, Senhor, para que também haja no nosso meio convencimento do pecado, da justiça, do juízo, salvação de pessoas que vão nesta noite, Senhor, te conhecer, ou talvez nesse lugar tomarem uma decisão para seguir Jesus, tornando-se discípulo de Jesus Cristo para todo sempre. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Esta é a razão de estarmos aqui reunidos nesta tarde e noite. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, Timóteo era um jovem pastor, um jovem líder da igreja em Éfeso. Paulo escreve depois uma epístola, uma carta aos Efésios, e essa carta tem também um endereço ao jovem Timóteo. Nesse mesmo capítulo que Paulo diz que ninguém deveria desprezar a juventude de Timóteo, embora Timóteo provavelmente fosse mais ou menos da idade de 40 anos, que já era considerado jovem. Timóteo então era um líder, mas que estava sob ameaça externa, dado ao gnosticismo, a crença nos vários deuses. O Império Romano estava impregnado de crenças em vários deuses. Próprio ensino filosófico grego tinha em todos os deuses do Olimpo essa pluralidade, cada um escolhia o seu próprio Deus. Aliás, os grandes filósofos, dentre eles Aristóteles, disse que os deuses não criaram os gregos é que criaram os deuses. Diferentemente da palavra do nosso Deus, Deus é o nosso Criador. Os deuses humanos são criados segundo a projeção do homem, e cada um faz um Deus de acordo com a sua necessidade. É quase como o calendário dos santos que nós temos no nosso país. Cada dia um, e cada um para um gosto diferente. Então, Timóteo vivia nesse mundo sincrético, relativista, politeísta, com adoração de vários deuses, tudo era relativo. Mas se não bastasse isso, Timóteo também enfrentava o erro de doutrina e de ensino dentro da própria igreja. A igreja estava sendo invadida por alguns desses pensamentos que vinham de fora. Então Timóteo, um ministro, um servo, um diácono entre diáconos, deveria combater o erro, não brigando, não saindo nos tapas, nos murros com as pessoas. Ele não deveria estar se indispondo com indivíduos, mas acima de tudo Timóteo tinha que estar pronto para defender a fé que cria com a palavra de Deus. E para isso era preciso conhecimento dessa palavra. E era não só a palavra, mas também o exemplo de vida, que dava coerência para aquilo que Timóteo pregaria. Então, apesar da carta ter sido escrita para Timóteo, o cuidado da igreja de Jesus era a responsabilidade de todos os crentes, todos os discípulos, todos os fiéis. E hoje não é diferente. Nós não temos aqui pastores nem líderes que são os detentores da verdade para defender a igreja de Jesus. Você é um soldado, você é um ministro, você é um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor, que precisa estar atento e atenta a cada momento da vida, para perceber onde o Evangelho de Jesus tem sido minado, não só na sua doutrina, naquilo que é ensinado, nos seus princípios, mas principalmente na prática. E até você mesmo deve estar tomando cuidado, como eu preciso tomar cuidado, para que a minha vida seja cada vez mais coerente com aquilo que está escrito. Cantamos uma canção belíssima aqui. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Não é eu acho, eu penso, dizem, parece, fulano falou, Beltrano falou, o pastor falou, não interessa o que o pastor diga,
se não for dentro, embasado naquilo que está escrito, não vale nada. Suas lutas, minhas lutas pessoais, precisam ser enfrentadas à luz do que está escrito. Quando eu não sei o que está escrito, eu sou totalmente ignorante da lei, da verdade divina, e eu estou à mercê de qualquer vento de doutrina, de ensino, de zum doutrinário que vem aos meus ouvidos. Eu fico exposto. Hoje, mais do que nunca, nós temos acesso à internet, temos acesso aos programas de televisão, temos acesso ao rádio. Basta ligar a rádio em qualquer hora em Fortaleza e você tem pregadores para todos os gostos. Você tem programas para todos os gostos. Hoje mesmo eu estava sintonizando e o indivíduo estava vendendo uma assinatura num tal de livrinho de ouro, livrinho de prata, livrinho de cobre, acho que deve ter livrinho de barro, livrinho de tudo. E você dá R$50 e seu livrinho, seu nome vai estar escrito e ele vai orar por você. Já pensou? Qualquer um pode ganhar muito dinheiro com essa história de que se eu orar por você, agora você tem que me pagar R$50. Eu acho que a dona Palmira seria a senhora mais rica do planeta. Pense, iria entrar no livro dos 100 mais, porque eu nunca vi uma mulher com uma lista tão grande de pessoas pelas quais ela tem orado ao longo dos anos. Mas, percebe? Por falta de conhecimento da palavra de Deus, de que todo crente tem acesso direto, alguns incautos se colocam como os intercessores ungidos, para que o povo possa vir até eles, ou até a igreja deles, para então explorar a boa fé e a boa vontade do povo, e vender um evangelho que não transforma, que traz escândalo para a nossa sociedade. E isso nós temos que ficar atento, ou a isto nós temos que ficar atentos. Por isso Paulo escreveu a Timóteo dizendo: cuidado com o que está acontecendo ao redor do corpo de Cristo, cuidado com o que está acontecendo dentro do corpo de Cristo. Da onda espiritualista que permeia a nossa sociedade, às experiências de um evangelho marcado por falsos milagres. Recentemente ouvimos agora um grande líder que denunciou que os milagres que operaram na igreja num determinado momento da sua história eram forjados. Imagine. Então, dessa onda espiritualista ao nosso redor, aos falsos milagres e à prosperidade mentirosa, temos que estar atento ao que se passa dentro e fora da nossa comunidade, para respondermos com as mesmas recomendações que Paulo deu a Timóteo, com a palavra e com o exemplo de vida, com a palavra de Deus e com o exemplo de vida. Então, no verso 6, e está aí no seu esboço para você preencher se quiser, a primeira recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo é: se você transmitir essas instruções aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo. E eu quero dizer isso para você, mulher, menina, jovem: você será uma boa ministra, uma boa diaconisa de Jesus. Se você assumir essas responsabilidades que o apóstolo Paulo tem para Timóteo, que serve para nós hoje como igreja, para que o evangelho não receba aquele milagre inverso e diabólico de transformar vinho em água, ou seja, aguar a mensagem, tornar tudo tão relativo, tão vago, que nós vamos nos tornar simplesmente um clube de cristãos felizes, sem impacto na sociedade, sem atrair perseguição e sofrimento pela verdade pregada, pelas posturas de honestidade, de correção que são tomadas, porque você não cola, porque você não sonega, porque você não mente. E você vai se enquadrando e se encaixando com os demais ao redor, e logo o evangelho de Jesus fica diluído, e as pessoas rejeitam a igreja de Cristo, porque os crentes não estão sendo bons modelos de Cristo. E Paulo diz: Timóteo, você tem que, em primeiro lugar, manter-se alimentado. Verso 6. O alimento é fundamental na vida de qualquer ser vivo. Eu não sei quanto tempo você já ficou sem comer. Eu não consigo ficar muito tempo em jejum. Gandhi ficou 21 dias em jejum.
quando ele lutava pela causa, aos 70 anos de idade. Sem água você não aguenta mais do que 7 dias. Alimento é importante para o seu corpo. Jesus, inclusive, passou 40 dias e 40 noites. E no momento de fome extrema, no momento em que Jesus mais carecia de alimento sólido e material, o inimigo de Deus o tenta para que ele use o seu poder de filho de Deus para transformar pedras em pães. O inimigo queria que Jesus usasse o seu poder para benefício próprio. Nenhum dom dado por Deus é dado para benefício próprio. Deus sempre nos dá dons e talentos para o benefício de outrem. O amor que Ele nos dá é derramado para que passe e vaze para a vida de outrem. A palavra, o ministério, a igreja, o sacerdócio, a unção que Ele dá a mim e a todos vocês, tem que ser ou estar sempre em função do outro. E o diabo queria que Jesus burlasse essa lei, e assim ele seria Deus se manifestando no lugar do homem, e ao invés de homem, Jesus se colocaria apenas como Deus, portanto desqualificado para ir à cruz do Calvário como verdadeiro representante da raça humana. Era uma espécie de laço que o diabo queria, que Jesus transformasse pedra em pães para o seu próprio benefício. Ele poderia fazer aquilo, mas ele não deveria fazer, porque ele se fez gente como a gente. Só alguém do nosso nível, da nossa essência, poderia ter ido à cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. E quando o inimigo de Deus tenta Jesus com aquilo que é mais caro e mais crucial para a sustentabilidade do ser humano, Jesus tem uma resposta. E a resposta é simples, clara e direta, em Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, isso aqui é crucial. Pensa o quanto você luta pelo alimento, pensa o quanto você investe para obter o alimento, pensa em quanto você gasta para ter o alimento. Pense, quando bate a fome, o que a criança faz, o que você faz, o que você é capaz de fazer para a sua própria sustentação física, biológica. O apóstolo Paulo está usando uma palavra para Timóteo que é séria. Na mesma proporção que o corpo humano carece de alimento diário, constante, não pode ficar sem ele muitos dias. Da mesma forma, Timóteo é alertado por Paulo para dizer: você não vai sobreviver neste mundo sem o alimento diário da palavra de Deus. Eu sei que soa repetição. Parece que se você espremer as mensagens que um pastor prega ao longo de 10 anos, só vai dar em 2 coisas simples: ler a Bíblia e faça oração. E se você já entendeu isso, eu desço daqui e vou embora e está tudo resolvido. A grande verdade é que a palavra de Deus tem que ser lembrada, essa prática da leitura tem que ser lembrada, porque se nós pesquisarmos aqui neste auditório hoje, eu posso dizer que tem gente com fome, e fome não de pão, mas da palavra. Tem gente sofrendo de inanição, tem gente que está carente de alimento da palavra de Deus. Isso é claro e é visto claramente pelas reações, pelas atitudes, pelo que faz em casa, pelo que faz com a família, pelo que faz na rua, no trabalho. A minha vida e a sua vida sempre denunciam o quão longe você está da palavra de Deus. Suas carências, minhas carências aparecem cada vez mais quando eu estou longe da palavra de Deus. Porque a Escritura revela quem Deus é. Eu só me encho dele se eu me aproximar dela, ou não tem negócio. Você vai continuar vazio, culpando todo mundo e o mundo todo pelas suas lutas e tropeços,
Você vai estar tão carente, tentando fazer com que a outra pessoa seja o suprimento das suas necessidades. A graça de Deus nunca vai lhe bastar. Você vai viver sofrendo o resto da vida e querendo um milagre divino para provar que Deus está do teu lado, quando o Espírito de Deus lhe dá capacidade de abrir essa palavra, como o pastor testificou hoje, e dizer: Deus falou comigo, e isso me basta. Deus me mandou um recado, e isso me basta. Ele mandou um SMS, isso me basta. Ele me mandou um e-mail, isso me basta. Aliás, foi mais do que um e-mail, pense no tamanho. Mas qual é a sua atitude? Paulo diz: você não tem como combater o erro fora nem dentro da igreja, e eu diria nem fora nem dentro da sua própria vida, sem a palavra de Deus. Percebe um marido e mulher dentro de casa? Quando é que a confusão começa? Amor, eu não tenho visto você lendo a Bíblia esses dias, o que está acontecendo? Quando é que amansa? Amansa quando eu falo duro, quando eu... Sabe quando é que amansa? Quando começa a ler a palavra de Deus. Aí vai amansando, vai amansando. Funciona. Lá em casa é assim que funciona. Amor. A palavra. Não é assim? Seus filhos, seus irmãos, seu grupo pequeno. Paulo diz: alimenta-te da palavra. Está escrito: nem só de pão. Quanto tempo suporta um discípulo sem se alimentar desta palavra? O verbo grego aqui tem a ideia de criado ou nutrido, é usado como uma metáfora de alimentação. Muitos morrem por total ausência de comida, outros porque comem o que não presta. Esse é outro problema. Nunca tivemos tantos livros à disposição do povo de Deus. E às vezes eu entro na casa de um crente em Cristo, dou uma rápida olhada na biblioteca e eu digo: ai, só tem fast food. É o McDonald's da história, é a fritura. Só tem coisa que não vale um tostão. Histórias e mais histórias e mais histórias e mais histórias e mais histórias, sem qualquer embasamento, porque não é proibido ler livro. Nós temos que ler e ler bons livros, mas para discernir se um livro é bom ou não, se o pastor está dizendo a verdade ou não, se o escritor está lhe conduzindo à verdade ou não, você tem que ter conhecimento da palavra. Senão você vai entrar na mesma onda das ficções que estão sendo vendidas aí como best-sellers no nosso Brasil. Lembram-se do Código da Vinci? As pessoas estavam lendo avidamente, e leram, intelectuais, em todo canto, em todo lugar, em todas as livrarias, o best-seller, o Código da Vinci, o mistério. E uma mistura de fatos com ficção, e as pessoas engolem, e não demora muito, começam a dizer que Madalena era amante de Jesus, que tinha um bocado de filhos, e os filhos estão por aí, em algum lugar secreto. Ou seja, eles misturam fato com ficção, porque não tem conhecimento da verdade. Não tem uma régua, um padrão instalado na mente e no coração para discernir e julgar se é certo ou se é errado. Aliás, a sociedade pós-moderna não está nem aí com um padrão, porque cada um constrói a sua própria verdade e relativiza a verdade. Nós não podemos fazer isso, ou vão transformar o Senhor Jesus Cristo num ídolo de futebol. Temos uma geração enfraquecida, vulnerável, adoecida pelos refinados agrotóxicos, alimentos hormonizados, cheios de hormônios, gorduras, enlatados, o famoso fast food, passando mal. E do ponto de vista evangélico, a mesma coisa. Cada vez mais livros, cada vez mais porcarias no mercado. Sejam seletivos, tomem cuidado. Aqui em nossa igreja nós temos uma livraria. Eu não estou fazendo propaganda de vender coisa nenhuma aqui, porque não é a minha praia. Nem quero e nem vou. Mas colocamos à disposição aqui. Eu espero, porque tem sido esse o nosso critério ao longo dos anos. Nós não vamos colocar à disposição aquilo
que não tem embasamento, fundamento da palavra de Deus. Nunca será verdade absoluta, porque vocês são treinados para ler e discernir, e não engolir e sair por aí achando que agora nós podemos decretar que o diabo vai para não sei para onde, que decretar que o fulano vai não sei para onde, etc. Outra coisa, Paulo diz, alimenta-te de quê? Verso 6 ainda, das palavras da fé. Ele está falando da palavra de Deus. A palavra é alimento diário. Então, um desafio para você, como era para Timóteo. Em nome de Jesus, amado, entenda que é uma questão de sobrevivência. Não deixe de ler. Pode ser a leitura, o pastor tem batido aqui a cada domingo. Se você não aguentar, leia um livro do Novo Testamento todinho. Leia o Novo Testamento. Não leia a Bíblia para procurar uma bênção para o dia e abre e diz, Deus falou comigo. Eu ouço vejo cada aberração. Eu estava lá não sei aonde, fiz igual aquele periquitinho do Realengo lá. Agora, pois, fazer confissão ao Senhor. Aí vai, abre o Damasco. O Senhor está me mandando comer Damasco. Então o rei Joabe disse, atendi o teu pedido, traze o jovem Absalão. Cadê Absalão? É um filho que vai nascer da irmã fulana. Deus me falou que os Zifeus e Saul. Nada a ver. Sabe o que é isso? É preguiça de ler a palavra de Deus como ela deve ser lida. Paulo escreve cartas, tem começo e meio e fim. Ninguém com um pouco de bom senso receberia um e-mail de um amigo distante e pegaria esse e-mail, levaria para casa e faria como minhas netas fazem, num papel assim. Elas pegam a tesoura e recortam, tira um, tira dois, tira três. Imagine, você mandou um e-mail para o seu filho, ele está lá longe, ele pega o e-mail e mete a tesoura. Aí ele põe tudo dentro de uma caixa e todo dia ele tira uma linha. Ele está dizendo aqui que Maria morreu. Maria morreu. Nada de Maria morreu. Está contando uma outra história de uma outra coisa que se ele não ler antes nem ler depois, ele não vai saber de que Maria está falando. É a mesma coisa que nós fazemos com a palavra de Deus. Preguiça de começar a ler do começo ao fim, de não buscar nada para resolver o meu problema agora, mas buscar a presença de Deus e conhecer mais de Deus, da forma que Ele trabalha a história. No Velho Testamento, textos complicados às vezes, mas ali fica uma lição de como Deus trabalha na história. Paulo é advertido, aliás Timóteo é advertido por Paulo a ser alimentado nas palavras da fé. Faça isso. Prova que você ama a Deus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. É prova de cristianismo, é prova de autenticidade de fé, de fome de Deus, quem ama essa palavra. Eu digo para vocês que nem todo dia é fácil ler a Bíblia. Eu não acordo todo dia dizendo, hoje que legal, vou ler 5 capítulos. Vou ler um livro todo hoje. Não é assim. Às vezes, é como remédio. Eu olho o jornal, eu olho a minha esposa com aquele café da manhã nutritivo, abençoado. Hoje de manhã foi exatamente o que aconteceu. O jornal estava lá me chamando. O computador ali também me chamando. Coisas para resolver me chamando. E o café da manhã posto também me chamando. Não, peraí, não. Prioridade, palavra de Deus. Tem que ser assim, gente. Se não for assim, não tem maturidade, não tem crescimento. Nós vamos estar como pessoas desnutridas, abertas para qualquer tipo de vírus espiritual. Os problemas e as lutas da minha vida não são resolvidos por um conselho de um irmão, uma palavra de um pastor, não. É pelo alimento que você come a cada dia.
Ninguém precisaria de remédio se comesse bem e direito, todo o tempo. Imunização não precisaria para quem tem saúde, porque come bem e come direito. Na vida espiritual é a mesma coisa. A maioria dos problemas acontecem porque nós estamos distantes da alimentação espiritual que Paulo recomendou a Timóteo, que Paulo recomendou a cada um de nós. Amém? Fraco demais, né? Se fosse um negócio assim, Paulo disse que qualquer crente que disser aleluia vai ser curado de toda dor de coluna e dor de fígado e de diabetes e não sei o quê. Venha para o culto do poder, que aí vai ter aí. Agora como manda ler a Bíblia, não, pastor, faça logo um milagre aí. Manda a unção. Veja quanto é aí que a gente coopera. Hã? Está precisando aí de uma coisa aí, passa a sacolinha, a gente resolve aí e tal. Bora, pastor, vamos lá que o negócio é do poder, porque eu tenho preguiça de ler. Outra coisa que Paulo recomenda é que ele se alimente da boa doutrina. A doutrina, o ensino é mais do que um amontoado de regras. Daniel cantou aqui um credo, que é uma declaração doutrinária. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho, aí vai. É uma espécie de síntese das verdades de Deus. Mas eu quero dizer que quando Paulo fala, agora presta atenção aí, quando Paulo fala que ele deveria se alimentar da doutrina, ele não está falando de uma série de regras e dogmas batistas, presbiterianos ou o que quer que seja. Eu quero sugerir aqui que Paulo está falando de princípios que norteiam comportamento. Eu preciso diferenciar. Tem gente que não tem princípio algum. O que é um princípio que norteia um comportamento? Por exemplo, quem deixa de jogar o lixo no chão só quando está sendo vigiado, não tem princípio. Não tem princípio. Alguém que muda o canal obsceno do sexo declarado apenas quando alguém bateu na porta e vai entrar, não tem princípio. Alguém que ama só quando é beneficiado no negócio, também não tem princípio. O princípio é algo que é introjetado na mente, no coração de uma pessoa, por um aprendizado, por um ensino constante. Uma criança educada tem princípios, e a criança educada da forma correta, ela fará aquilo em qualquer lugar, longe dos pais, percebe? Ela jogará o lixo no lixo, porque aprendeu aquilo como princípio, foi inculcado na mente como princípio. É o que nós falamos aqui na nossa cidade, é uma questão de educação. Você está andando aqui no seu carro, daqui a pouco voa uma lata de cerveja, e depois um saco de pipoca, e daqui a pouco voa outra coisa, e eu já vi voando coisa, entrando na BR-116 e vindo para o culto. Eu imaginei, deve ser algum estranho ET. Não acredito. Mas por que as pessoas fazem isso? Falta-lhes princípio. Quem tem medo de passar diante de um posto da polícia rodoviária, não tem princípio. Se ele tivesse princípio, ele andaria com o carro correto em tudo e passaria no posto da polícia rodoviária sem nenhum problema. Quem é pego e põe a mão no bolso para dar uma propina para o guarda, não tem princípio. Se ele tivesse princípio, disse, infelizmente eu errei, me perdoa, multa. Princípios. O princípio rege o comportamento. Isto é verdadeira doutrina. Doutrina, antes de ser uma lista de dogmas, deve ser uma carta de princípios para ser conhecida, incorporada e vivida. O princípio de que eu não vou deixar que coisas me contaminem serve
para quando eu estiver sozinho ou quando eu estiver diante da minha família ou diante dos meus amigos. Eu alistei aí 3 princípios, né? Primeiro, um princípio: por ler a palavra de Deus, eu decido glorificar a Deus naquilo que eu ouço. Isso para mim é uma doutrina prática. É o meu corpo sendo dedicado ao Senhor, é fazer para a glória de Deus tudo que eu faço, inclusive ouvir música. Isto determina o tipo de escolha que eu faço do rádio, na TV, no cinema, na net ou no meu... Como é que chama aquele bichinho? iPod ou tem outro aqui? iPod é para quem pode. MP3, agora tem o MP4 também, né? Já deve ter no MP9. MP9 já está no 9? Misericórdia. Então, um princípio que Paulo está dizendo: Timóteo, você precisa se manter alimentado da palavra para que a sua vida seja pautada por princípios e não pelas circunstâncias. E não por aquilo que é mais conveniente, não por aquilo que todo mundo faz ou deixa de fazer. Eu tenho como princípio colocar aqui uma espécie de filtro nos meus olhos. Jó fala isso em Jó 31. Ele fez um pacto com os olhos dele, e o pacto quer dizer, ele não vai colocar os olhos dele numa outra mulher o tempo suficiente para começar uma espécie de flerte sensual. Isso não quer dizer que o indivíduo vai sair por aí furando o olho ou andando vendado, porque não pode olhar para mulher nenhuma e nem vai mais à praia. Mas quer dizer o seguinte: ele sabe, o princípio é maior do que a reação do seu coração e do seu corpo. O princípio rege a emoção. O princípio é capaz de dizer não. O princípio é capaz de olhar para uma mulher ou para um homem nus, e ele vai dizer: não, eu não posso, eu não devo, por conta da fidelidade ao meu Senhor, que manda que eu seja fiel à minha esposa, no caso da esposa, ao meu marido. O princípio rege o procedimento. Amém? Estão entendendo? Pé no chão. Não, mas eu estou lá no negócio, rapaz, só falta aquela questão. E a turma começa para lá: ei, aquela questão, vamos trocar. É fraude, é mentira. O princípio diz: eu me arrebento aqui, mas na hora vale até você orar para Deus revelar. Eu já fiz isso: Senhor, revela aí, porque deu branco. Já viu o negócio do deu branco? É quando dá branco mesmo, tá certo? Não vai começar a orar porque deu branco, porque você não estudou coisa nenhuma e foi lá e deu branco. Mas não colhe não. Por princípio. E você só consegue isso a hora que você estiver lá em cima da sua mesa e considerar que os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Senhor, tu estás aqui, tu vais honrar o meu esforço e eu vou fazer aquilo diante do Senhor. Outro princípio: considerar o meu corpo como santuário do Espírito. Isso é um princípio. A questão de você estar gordo demais, magro demais, fraco demais, sedentário demais, sedentário de menos, essa questão não deve ser estética apenas, não deve ser só uma questão de saúde, porque senão, quando eu me sinto mal, faço regime, quando eu me sinto bem, volto de novo. Quando eu estou doente, o médico disse que eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso comer isso, não posso comer aquilo, aí ele entra num regime alimentar. Daqui a pouco ele está bonzinho, aí ele já começa: bote aí uma buchada aí com... Bote aí, é comigo. E bota uma buchada e uma cerveja. Aí o médico, daqui a pouco o cara está doente, descobre um negócio, começa a dar umas coisas erradas, e o médico diz: não pode. Ele diz: tá bom. A pessoa não tem princípio, ela age circunstancialmente.
Nenhuma dieta, nenhum cuidado alimentar deveria começar sem um princípio espiritual diante de Deus. Nenhum cuidado com a sua saúde deveria começar, porque senão você vai pelo que é mais gostoso, pelo que é mais amargo, pelo que é mais doce, e aí vai. Aí as circunstâncias lhe dominam, e você não cuida do seu corpo. Considere o seu corpo como santuário do Espírito. Cuide dele. Você não entregará seu corpo a qualquer um. E não permitirá a impureza e vai submetê-lo ao Senhor. Outro princípio é falar sempre a verdade para o agrado de Deus. Ou seja, cara, não adianta você me pedir para mentir, porque eu não vou mentir. Você é funcionário, é secretário, o patrão disse, diga que eu não estou. E aí? Diga o Senhor. Está demitido. Sabe por que acontece a demissão? Porque de antemão nós não nos apresentamos. Na primeira circunstância dessa, ou muito antes disso, ao se apresentar, se apresente, diga a verdade. O senhor pode me pedir tudo, estou disposto a fazer o que for necessário para o bom andamento do trabalho, mas não me peça para mentir, porque é uma questão de princípios. Ele vai dizer, então não serve. Ou ele vai dizer, não, vamos aí, você vai ver daí no meio. Quando chegar lá no meio, abre a boca e diga, não. Por uma questão de princípios. Paulo diz, você tem que se alimentar da palavra e da verdade, porque ela lhe ajuda a se firmar na doutrina, que cria princípios de vida para você poder caminhar na verdade. O bom procedimento é alimentado pelos princípios que adquiro na palavra, assim como o mau procedimento é alimentado pelos maus princípios adquiridos no mundo. E no verso 7 ele diz, você tem que rejeitar as fábulas profanas. Em contraste com a nutrição da palavra da fé, Timóteo tinha que recusar o ensino profano, radicalmente oposto ao que é santo e sadio. Pergunto, o que é que o corpo faz com o alimento podre? Bota para fora. O crente não pode ser como um avestruz, onde não há distinção, não há parâmetro, não há certo e errado, não há sã doutrina, e logo nos tornamos como urubus da fé, crustáceos do mar. Absorvemos as impurezas para sobreviver. Vou de canal em canal, pec, essa é a minha meditação, todo dia de manhã. Vou de rádio em rádio, ouvindo tudo quanto é coisa, e não consigo mais discernir o que é certo e o que é errado. Daqui a pouco eu não sei mais em quem eu creio e no que eu creio. Ele diz, rejeite as fábulas, aqui são os mitos, contado pelas velhinhas, e os velhinhos também, vamos colocar aqui o homem e a mulher na história. O epiteto velhas caducas indica a irracionalidade dos ensinos hereges. São pessoas que não funcionam bem com a sua mente, contam histórias, inventam histórias. São invencionices de pessoas que já não têm um juízo perfeito. Timóteo tinha que rejeitar o conteúdo falso das superstições que estimulam a fé no falso e também pregar a verdade. Queridos, e agora eu quero dar uma pausa, talvez esse texto, uma pausa não, mas abrir um parênteses para dizer que esse texto foi motivado também no meu coração por algo que está acontecendo no nosso meio nesses dias. Essas fábulas eu colocaria como crença em gnomos, duendes, Iemanjá, as rezas, as aparições, as consulta aos mortos, a psicografia. A grande novidade que nós estamos vendo nesses dias, que é o lançamento do filme do Chico Xavier, fazendo com que as multidões entrem no cinema e chorem ao final do filme. Tudo não passa de fábulas profanas. Quanta ilusão nas cartas
que de vez em quando povoam o centro do Iguatemi. Quanta ilusão nos números, nas aparições, nas visões, nas pedras, nas pirâmides, nos mapas, nas sessões, nas romarias, nas águas, nas supostas comunicações com os mortos. E eu diria mais, vamos colocar nesse saco podre os evangélicos, nós também. Quanta ilusão no óleo, na água santa, na tesoura santa, no passe santo, na água santa, no ar santo. Eu conheci um amigo nos Estados Unidos, na época que eu morei lá. Ele foi em Israel e trouxe um vidro do ar de Israel. Aí de vez em quando ele abria e... o ar santo que Jesus respirou. Depois ele inventou a terra. Você acredita que esse camarada americano, ele se mudou para Israel e foi engajar-se no exército de Israel? Porque ele ia acelerar o fim do mundo e lutar contra o anticristo lá no exército de Israel. Mas ele achava que tudo que acontecia ali era o sagrado, era o santo. E aí eu quero colocar no meio dessa enganação, dessas fábulas que nós temos por aí, que não procede da palavra de Deus, nem do poder de Deus, nem do poder que há no nome de Jesus. Eu coloco nós evangélicos, inventando essa coisa que o povo mais quer e mais precisa. Um indivíduo desse que psicografa alguma coisa, ou que traz uma manifestação espiritual, angelical e demoníaca, para trazer uma voz de alguém que acabou de morrer, pessoas e familiares completamente sensíveis e carentes de alguma esperança de onde está aquela criança, aquele ente querido, e o indivíduo entra na sala e fala detalhes, e manda recado, e psicografa histórias, e etc. Não é nada diferente do que nós fazemos em algumas das sessões, vendendo ao povo um milagre centralizado num homem, num pastor, num líder, num apóstolo, fazendo com que as pessoas lotem estádios, igrejas e etc., não em busca de conhecimento da verdade, mas vão lá em busca de um milagre instantâneo, feito por um guru, e não por gente comum, como a gente. Eu quero dizer um segredo para vocês, amados irmãos, que não é segredo, está na palavra de Deus. Presta atenção, um jovem, uma criança, uma senhora, qualquer pessoa sentada neste auditório, que um dia abriu a boca e disse que Jesus é Senhor e Salvador, tem o mesmo poder que qualquer um desses apóstolos, que qualquer um dos pastores que sobem aqui, o mesmo poder, se não mais, de operar o milagre que Deus quiser operar, na hora que Deus quiser operar, segundo a vontade e a soberania de Deus na vida de cada um de nós. Amém? Amém? Vamos assumir quem nós somos. Alimenta-te da palavra da verdade. Impõe as mãos quando tiver que impor as mãos. Clama pelo nome de Jesus quando tiver que clamar. Leva consolo para a mãe que perdeu o filho. Põe a mão para curar, se for preciso, para levantar o nome de Jesus e a glória dele de fato for levantada. Porque Deus é Deus de milagres. Mas Deus não é um Deus que propicia apenas milagres para uma multidão que está atrás do milagre, para virar as costas, atrás de pão que se come, de prosperidade que não traz felicidade, mas primeiramente da salvação em Cristo Jesus. E todo milagre que Deus operou na Bíblia tinha uma razão de ser, era para demonstrar a veracidade, a autenticidade daquele que falava. Vai chegar um dia, irmãos, não vai demorar, que você como crente em Cristo vai ser abordado por pessoas tão possessas, tão endemoniadas, que você vai ter que se levantar no meio de uma praça, ou no meio de uma escola, ou no meio de uma aula, ou no meio de uma sessão qualquer, e clamar pelo nome de Jesus para que os demônios se calem.
E se nós não prepararmos vocês para isso, vocês vão chamar o pastor Armando? Eu vou estar em casa tremendo de medo. Não. Ei, calma. Quando Deus quiser que eu intervenha desta forma, Ele vai na hora me dar graça e poder para fazer. Mas você não pode esperar que nenhum sacerdote, nenhum apóstolo, nenhum bispo, ninguém faça o que você tem que fazer. Alimenta-te da palavra, crie princípios através da doutrina e rejeita as fábulas profanas. Eu escrevi aí no boletim, e o resto do texto está no nosso blog do jornal Povo Cotidiano e Fé. Mas eu falava sobre esse novo filme que está por aí. Que espírito amigo é esse? Aqui tem um espírito amigo. Esta é a frase estampada nos cartazes do novo filme sobre a vida do médium espírita Chico Xavier, produzido pela Globo Filmes. Mais uma vez, a Globo está usando o seu poder de penetração para fazer da tela um púlpito profano para pregar doutrina espírita baseada na reencarnação e na fictícia comunicação com os mortos. Deus ama os espíritas. Nós devemos amar os espíritas. Eu tenho amigos espíritas, mas nós não podemos acreditar que o espiritismo seja bíblico, tampouco cristão. E enquanto nós tivermos conhecimento da palavra e da verdade, o poder do Espírito, nós vamos continuar mostrando que é impossível. A história da reencarnação é uma história, uma fábula mal contada, sob a égide de científica. Queridos, mais uma vez a Globo faz isso. Quando você sintoniza o seu aparelho de TV no plim-plim, na hora da novelinha espírita, você está contribuindo para o sustento das heresias que ignoram o Evangelho de Jesus, negam a verdade da ressurreição e ridicularizam opiniões contrárias ao que chamam de bondade sob a aura da ciência. Ressurreição e não reencarnação é a esperança do discípulo. Senhoras sacerdotisas de Jesus, senhores sacerdotes de Jesus, ministros e ministras do Senhor, ungidos e ungidas do Senhor, que estão aqui hoje à noite ou me vendo pela internet. O Espírito Santo está em você. A palavra está com você. Na sua mão, na sua boca, na sua mente, no seu coração. Viver de princípios significa não alimentar esse mercado maldito que massacra o evangélico quando ele abre a boca para pregar que Jesus Cristo salva, para transformar uma emissora de televisão num púlpito aberto para pregar aquilo que é anticristo, anti-Bíblia, anti-Evangelho de Jesus. A Globo exibiu uma novela chamada Alma Gêmea, que ensinou reencarnação para uma população ignorante da verdade bíblica e que engrossa os números do Ibope sem compreender que estão negando e rejeitando o Evangelho de Jesus. A nova novela da Globo, eu não vou perguntar quantos estão assistindo, porque pode ter alguém da Globo aqui tentando ver como é que está a audiência da novela entre os crentes. A nova novela da Globo, chamada Escrito nas Estrelas, traz um tema reencarnacionista, pois o protagonista Daniel, segundo o relato, morre logo no começo. Eu nem vou perguntar se ele já morreu ou não, para você não responder e não se incriminar. Mas ele morre no começo
e vai participar do resto da trama como um espírito desencarnado. No segundo semestre, a Globo vai lançar outra produção por nome A Cura. Na trama, um jovem médico acusado de matar um colega descobre que tem o dom de curar pessoas por meio de cirurgias mediúnicas feitas por meio do espírito do colega morto. Quando você fala algo contrário a esse filme, você é tido como burro, ignorante, preconceituoso. Ninguém pode mais dar nenhuma opinião contrária a absolutamente nada, porque é preconceituoso. Se você pensar, você é preconceituoso. Se você discordar, você é preconceituoso. Hoje nós estamos assim, no mundo está assim. E agora estão fazendo pegadinha, como faziam antigamente, na época do regime militar. Eu fui militar no exército na época que se perseguia terrorista. Se o indivíduo não era terrorista, não era difícil fazer dele um terrorista. É como você querer incriminar alguém e jogar maconha dentro do carro e depois dar uma vista. Eu ouvi dizer que tem um movimento aí chamado MST que anda plantando maconha em algumas fazendas, porque aí a desapropriação é obrigatória. De noite eles plantam maconha e durante o dia levam a polícia lá para dizer: ei, tem maconha aqui. Aí tem que desapropriar e eles entram e pegam. Hoje, qualquer candidato, e pegaram a pobre de uma candidata aí, deram uma bandeira gay para ela, do movimento, e como ela não acenou a bandeira, é preconceituosa, porque nós demos para ela exatamente, ela não levantou a bandeira. Pegadinha. Qual é que eu quero deixar com vocês aqui hoje à noite? Exercita-te na piedade, mas você só pode fazer isso se você se alimentar da verdade. Rejeita as fábulas profanas. O exercício físico tem pouco proveito, mas o que Paulo está querendo dizer é que o exercício treina o homem para alcançar uma missão. Os atletas se privam de coisas para chegarem a uma Olimpíada, e nós estamos aqui numa empreitada divina, e temos preguiça de nos exercitarmos, temos preguiça de nos abstermos de algumas coisas. Eu vejo um atleta jovem que diz: nem namorar eu posso, porque agora é treinamento. Você diz: puxa, que legal. É concentração, puxa, que legal. E quando se trata da nossa preparação para servir o nosso comandante, o nosso general, o nosso Senhor, nós estamos dizendo: não dá para concentrar não. Não dá para se exercitar na Bíblia não dá não. Negócio de oração também não dá não, não dá não. Negócio de grupo pequeno também não dá não, dá não. Porque eu estou muito ocupado. Eu tenho muito o que fazer. Você está fazendo tudo que o inimigo de Deus quer para lhe distrair e tirar de você a alegria, o tempo e o seu melhor para dedicar ao Senhor. Jesus nunca pediu que você parasse tudo para ficar seguindo a Ele como um monge. Mas Ele simplesmente diz que você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que você tanto luta para conseguir, lhe serão o quê? Acrescentadas. Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus. Bom, eu vou parar por aqui. Eu quero deixar um desafio para vocês, como igreja. Não desistam. Estimulem-se uns aos outros. Não é para pegar no pé, não é para censurar, mas estimulem-se uns aos outros a alimentarem-se dessa palavra. Ache uma versão que você entende melhor, ache um momento que for melhor, faça um pacto com Deus que vai ser cedo de manhã antes de tomar café, pelo menos um versículo, Senhor. Comece tomando como remédio.
E logo vai entrar como uma coisa maravilhosa, como João disse, amargo na boca e doce lá dentro. Palavra de Deus. Exercita-te na doutrina. Alimenta-te da doutrina, para ter princípios na vida. Por favor, amados irmãos. Vá checando o seu comportamento, para saber se você tem princípios bíblicos ou não. Vai checando. Deixe de jogar lixo na rua, não é porque o pastor falou, não é porque você vai ser multado, não é porque é feio, não é porque vai poluir rio, coisa nenhuma. É porque é um princípio de educação que Deus quer que você cuide bem da natureza que Ele criou e que o homem está destruindo. Faça a sua parte. Seja cidadão, não pelo governo, não pelo vizinho, não pela comunidade, mas primeiramente para a glória de Deus. Cuide da sua mente, dos seus olhos. Vá para casa e consagre o controle do seu televisor. Eu não estou sugerindo aqui que você jamais ligue a Globo, que você vai jogar uma bomba lá no Projac. Nada disso. Tem coisa boa em todos os canais, como tem coisa que não presta em todos os canais. O que precisa ficar bom é o teu coração, é o teu discernimento, é a tua capacidade de ir lá e dizer, mudei. Ou não assistir essa porcaria que está sendo pregada aqui. Onde os homens enfeitam, tornam fictício, criam histórias sobre Chico Xavier que nunca aconteceram. Deixam de falar da fragilidade do homem, daquilo que foi errado, da denúncia feita pelo seu amigo de trabalho. Deixam de falar da verdade para tentar jogar uma aura em cima de um homem e tornar ele um ícone do reencarnacionista ou do reencarnacionismo. Não é bíblico. Ele pode ter sido até um homem bom, ele pode ter se dedicado à humanidade ou quem quer que seja. Eu não quero nem julgar os motivos de Chico Xavier, mas nós não podemos deixar que uma emissora crie essa comoção e engane tanta gente para propagar uma doutrina que não é bíblica. Cristo não reencarnou, Cristo ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia. Desliga. Passa para outro. Gaste tempo fazendo outra coisa. Abaixo. Faça um pacto com seus olhos. E nem pergunte para a vizinha como foi o capítulo anterior. Outra forma de burlar, né? Eu não assisto, mas falo com quem assiste. Se bobear, diz que é para evangelizar. Vamos fazer isso não, amado? Não é porque o seu marido reclamou, não é porque a sua mulher reclamou. Faça por Jesus. Vai para casa e consagra nessa nova semana. Eu não vou dar nenhum ponto no Ibope para aquilo que traz glória para o inimigo de Deus e não traga glória para o nome de Jesus. Se não pode ser limpo e isento, puf, desliga. É o critério. Também desse jeito, hein, pastor? É o atleta que se exercita. Vamos orar. Senhor, que noite maravilhosa na Tua presença. Recordar de novo, Senhor, aquilo que o Senhor mesmo disse para o inimigo e que nós queremos dizer hoje à noite como igreja de Jesus. Não é só de pão que nós vamos viver. Vamos viver de toda a palavra que vem da boca de Deus. Alimenta-nos, Senhor, com Tua palavra a cada dia. Faz dela, Senhor, o prato principal do nosso cardápio diário. Acordando de joelhos, lendo, comendo a palavra antes da comida normal, ou fazendo ao meio-dia, ou seja à noite, não importa o horário. Faz com que o teu povo priorize, seja esclarecido, seja treinado na verdade. Que nos grupos pequenos, Senhor, a palavra seja lida, seja comentada, seja falada, testificada, usada como instrumento de edificação.
Senhor, nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo, que nos leva de volta aos trilhos. Quero te agradecer por Paulo e por Timóteo. Peço que o Senhor nos faça andar por princípios, que ensinemos isso aos nossos filhos, aos discípulos que levamos a Cristo, que façamos isso por nós mesmos, Senhor. Princípios, coisas que serão feitas só por causa do teu nome, só por causa do teu nome. Abençoa o teu povo, Senhor, nesta noite. Queremos uma semana de paz, de poder. Queremos que os teus milagres aconteçam sempre para trazer glória para o teu nome. Queremos ser os instrumentos de transformação da sociedade, da comunidade. Queremos promover a cura dos enfermos, Senhor, sempre para a glória do teu nome. Sempre para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo e a tua igreja, Senhor. E hoje à noite eu quero perguntar se tem alguém aqui nesse auditório que gostaria de tomar uma decisão de seguir Jesus, andar com Ele, ser discípulo, discípula de Jesus, discípula de Jesus. Hoje à noite é para você um dia de decisão, diante de toda essa congregação. Talvez você já fez isso lá em casa, lá no PG, em algum lugar. Você quer manifestar aqui publicamente? Nós fazemos isso toda semana aqui. Se tem alguém, levanta a mão, fica de pé, diga: eu quero. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Dá um abraço nele. Isso. Tem mais alguém? Mais alguém? Mais alguém aqui hoje à noite? Talvez tenha, eu não vi. Eu vi você lá. Deus abençoe. Deus abençoe. Ali também? Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.